Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com a Mistral no Mistral On. É aqui que você aprende tudo sobre o mundo dos vinhos. E hoje vamos falar sobre diferentes garrafas e embalagens para armazenar o vinho. Será que isso faz alguma diferença no gosto? E no armazenamento ao longo do tempo? Qual efeito a garrafa tem na nossa experiência com a bebida? Vamos descobrir juntos? Vamos começar com um fato muito inusitado. Na Europa, já foi proibido vender vinhos em garrafas de vidro. Uma loucura, né? Mas esse evento foi um dos fatores determinantes para a gente entender a importância do vidro na história do vinho. E para entender essa história, a gente tem que voltar lá atrás, na época da Roma Antiga. Durante esse período, o vinho era armazenado e transportado em ânforas de barro. Já até existiam garrafas de vidro que eram feitas por sopro, mas elas eram usadas para servir o vinho na mesa depois que eles saíam das ânforas. A lógica é a mesma que usar um decanter. Aliás, se você quiser saber tudo sobre os decanters, é só assistir o nosso episódio sobre esse tema. Tá na playlist do Aprendendo com a Mistral. O vidro é um material que traz muitas vantagens para armazenar o vinho. O mais importante é o fato de que ele é inerte. Ele não interage ou contamina de forma alguma a bebida. Ele não se decompõe com facilidade ou solta detritos. Dessa forma, o vinho consegue manter os seus aromas e sabores. As garrafas escuras protegem o vinho da luz, que é outro elemento que altera o sabor da bebida. Além disso, elas podem durar até centenas de anos. Se fôssemos procurar pontos fracos, a gente poderia argumentar que o vidro é pesado e quebra fácil. Mas mesmo assim, ele é mais leve e resistente do que uma ânfora de barro, por exemplo. No fim, as vantagens eram tão grandes que rapidamente o vidro passou a ser o recipiente favorito para servir e guardar vinhos. No início da utilização do vidro para armazenamento, as garrafas tinham um formato arredondado, lembravam tipo uma cebola. Levou muito tempo para elas ficarem parecidas com o que a gente conhece hoje. Foi só no século XVIII que elas ficaram mais cilíndricas e alongadas, o que permitia que elas fossem armazenadas deitadas, mantendo a rolha úmida, importantíssimo para a preservação do vinho. Se a rolha fica seca, ela tende a perder a elasticidade, permitindo que entre ar na garrafa e oxide o vinho. E por que o padrão da garrafa de vinho é ter 750 ml? A gente não sabe ao certo. Mas tem duas teorias muito famosas. A primeira argumenta que esse volume era mais ou menos a capacidade do pulmão do artesão que soprava as garrafas. A outra, que talvez faça bem mais sentido, diz que esse volume era dito antigamente como o ideal para o consumo diário de uma pessoa ou o ideal para 2 pessoas por refeição. Para os padrões de hoje em dia, é um volume um tanto exagerado, né? 2 taças de vinho por dia é o recomendado para um consumo moderado e saudável. Agora, lembra que no início do programa a gente falou que já foi proibido vender vinho em garrafas de vidro na Europa? Isso se deu até o século XIX e a razão era simples. Como as garrafas eram produzidas de forma artesanal, sem padrão exato, era impossível determinar de forma precisa o quanto de vinho cabia na garrafa. A quantidade precisava ser medida no ato da compra. E foi só nos anos 70 que o volume foi padronizado na Europa e as garrafas de 750 ml foram adotadas de forma geral. Os diferentes formatos de garrafas de vidro existentes não têm função específica para o vinho. Eles são geralmente um reflexo do tipo de garrafas que historicamente foram produzidas na região, ou simplesmente uma expressão artística do produtor. No Novo Mundo, as garrafas adotam o formato usado na região de origem da uva no Velho Mundo. Isso ajuda o consumidor a identificar o estilo do vinho. A maioria das garrafas de Chardonnay no Novo Mundo vem em garrafas típicas de Borgonha, por exemplo. Os Cabernet Sauvignon com garrafas típicas de Bordeaux e assim vai. Além dos formatos tradicionais, alguns produtores usam luxuosas garrafas feitas sob medida para os seus melhores vinhos. O problema dessas garrafas de formato diferente é que elas são mais difíceis de guardar nos nichos de tamanho padrão de adegas e garrafeiras. A gente agora vai ver um pouco sobre os principais formatos de garrafas. Entre os formatos de garrafas mais emblemáticos, a gente selecionou os 5 principais para mostrar para vocês. O primeiro é o mais famoso e tradicional, Bordeaux, que é essa garrafa aqui mais comum de formato cilíndrico.
Aí a gente tem a de Borgonha, que é mais larga na base. É o formato mais usado para vinhos tintos delicados e vinhos brancos fermentados em barricas de carvalho. Essa daqui é da Alsácia, que é o mesmo formato usado na Alemanha. É uma garrafa mais esguia e alta, geralmente associada a vinhos mais aromáticos e delicados. A seguir temos a de Champagne, usada para espumantes. É uma garrafa mais robusta e resistente para aguentar a grande pressão do gás carbônico da bebida. E por último, a gente tem aqui a da Franconia, que tem esse formato de gota achatada e é conhecida pelo lindo apelido de saco de bode, que seria a tradução literal de box beetle. Mas espera lá, que não é o que você está pensando não. O nome, na verdade, é uma referência a um saco comumente usado por religiosos na antiguidade para carregar a Bíblia e livros de oração. 750 ml é o padrão e o tamanho mais comum no mundo do vinho. Porém, existe uma grande variedade de tamanhos de garrafas no mercado. As garrafas de grande formato são muito apreciadas por colecionadores. Além de se destacarem na mesa, elas proporcionam ao vinho um envelhecimento mais lento. E isso acontece porque a proporção de ar em relação à quantidade de líquido dentro da garrafa é muito menor. Existem garrafas de 750 ml até 15 litros. E esses aqui são os exemplos mais comuns. A Magnum, que tem 1,5 litro e equivale a 2 garrafas normais, a Double Magnum, que tem 3 litros e equivale a 4 garrafas de vinhos normais, a Jeroboam, que tem 5 litros e equivale a quase 7 garrafas normais, e a Imperiale, que tem 6 litros e equivale a 8 garrafas normais. Mas a gente não tem ela aqui porque é proibida a importação de garrafas com mais de 5 litros no Brasil. Algumas pessoas dizem que para saber se um vinho é bom, basta colocar o dedo no fundo da garrafa. Se o buraco for profundo, o vinho é bom. Será que isso é verdade? Não, é claro que não. A explicação para a existência dessa teoria é simples. As garrafas artesanais de antigamente eram sopradas uma a uma e eram arrematadas na parte de baixo. Essa parte côncava aqui, que se chama punt em inglês, também ajuda a deixar a garrafa mais resistente. E como os melhores vinhos eram engarrafados em garrafas especiais, as pessoas concluíram que só os melhores vinhos tinham esse tipo de garrafa. Mas é claro que isso não é uma verdade absoluta. Na Alemanha, por exemplo, existem vinhos com garrafas de fundo plano que figuram entre os melhores do mundo. Olha, acho que a gente mergulhou bem no tema das garrafas de vidro, né? Vale lembrar que todos os vinhos que você viu nesse programa estão disponíveis no site da Mistral e listados aqui embaixo. É só clicar no link que você vai direto para cada um deles. E para não perder mais dicas sobre o mundo do vinho, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Aprendendo com a Mistral. Até lá! Beba com moderação.